Será que eu mudei de ideia após entrevistar o professor Baroni a respeito dos fundos imobiliários? Teve um ponto que eu acabei mudando de ideia nesses últimos meses. E é sobre isso que eu vou tratar com vocês nesse vídeo. Então vem comigo. Quem acompanha aqui o canal sabe que no mês de maio nós entrevistamos o professor Baroni. E observando ali os comentários, eu encontrei alguns comentários dizendo: "Ah, Luan, mudou de ideia em relação aos fundos imobiliários. Agora você é a favor dos fundos imobiliários". Alguns comentários nesse sentido, por isso eu decidi trazer esse vídeo. E claro, se você quiser assistir essa entrevista, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Foi uma excelente entrevista, o professor Baroni é muito preparado, muito educado e respondeu todas as perguntas ali sem fugir de nenhuma. Mas vamos lá. Em relação à essência dos fundos imobiliários, o propósito para o qual eles foram criados, concebidos, para o que eles servem de verdade, isso não mudou em nada na minha cabeça. Antes ou depois da entrevista com o professor Baroni, não mudou nada. Os fundos imobiliários continuam sendo um produto de investimento que servem para quê? Para gerar renda mensal, por mais que a lei só fale semestral, mas eles geram renda mensal para aquelas pessoas que precisam da renda mensal. Então não há outra alternativa a não ser precisar da renda mensal, então elas precisam do fundo imobiliário, algo que as ações acabam não proporcionando, exceto algumas poucas ações. E para aquelas pessoas que gostam de investir no mercado imobiliário. Elas querem ter exposição ao mercado imobiliário. Então é uma alternativa interessante que reúne tanto a renda mensal quanto a exposição ao mercado de imóveis. E aí, eu quero reforçar aqui o seguinte: eu nunca fui contra os fundos imobiliários. Mesmo quando as pessoas falavam mal de fundos imobiliários, quando o Barsi falou mal de fundos imobiliários e eu fiz um vídeo, eu citei o seguinte: eu não sou desse radicalismo. Eu procuro ficar no meio termo, porque geralmente os radicais têm mais chances de errarem. E eu dizia, olha, o fundo imobiliário não é para mim porque eu quero acumular patrimônio de uma maneira mais acelerada. Por isso eu não estava investindo. Mas faz sentido para quem precisa de renda mensal, ou para quem gosta de renda mensal. E algo que eu não mudei de ideia é o seguinte, para mim, o fundo imobiliário, ele acaba atrasando um pouco a fase de acumulação. O que é a fase de acumulação? É a fase que eu estou acumulando patrimônio para depois me aposentar. O fundo imobiliário é um excelente instrumento de usufruto de patrimônio, até melhor do que as ações, porque a ação, como eu disse, você não vai conseguir renda mensal com consistência. Fundo imobiliário você vai ter mais consistência nesse sentido. Só que as ações têm uma vantagem que é a seguinte: se você começar pelas ações, for acumulando patrimônio apenas com as ações, por exemplo, ou majoritariamente com as ações, quando você chegar na fase de usufruto do seu patrimônio, esse patrimônio ficou tão grande, os dividendos são tão relevantes, que você não vai precisar migrar para os fundos imobiliários muito provavelmente, muito provavelmente. Agora, se hoje você já acumulou um patrimônio e quer viver de renda imediatamente, você, por exemplo, quer vender imóveis, seja qual for o motivo, eu não estou recomendando nada, ou você quer sair da renda fixa porque você não gosta, seja qual for o motivo, o fundo imobiliário, para usufruir patrimônio e para começar na renda variável, pode fazer muito sentido. E aí eu vou te revelar no que eu mudei de ideia. Mas antes disso, está vendo aqui essa planilha com fundos imobiliários e ações? Tem 100 ativos aqui dentro. E também essa planilha de aposentadoria. Eu vou disponibilizar essas planilhas de forma gratuita para quem se inscrever na imersão Aposentadoria com Dividendos aqui embaixo, onde nos dias 27 e 28 eu vou trazer um aulão gratuito para mostrar como você pode montar uma carteira de investimentos do absoluto zero e pode encurtar consideravelmente a sua aposentadoria com ações, fundos imobiliários, seja qual for a classe de investimento que você quer ter na sua carteira. Então, já clica aqui embaixo, primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. E aí, no que eu mudei de ideia, não foi por conta do professor Baroni. Eu já vinha construindo essa ideia comigo após muita reflexão, que é a seguinte: a ideia de que a gente não tem que forçar uma única verdade possível, só aquela verdade. Como assim, Luan? Veja, a ideia de que as ações são o melhor veículo para a acumulação de patrimônio, no sentido de encurtar o tempo, ou seja, se eu iria levar 10 anos para me aposentar com fundos imobiliários, com ações é provável que esse tempo caia para 5 a 7 anos, não é por conta disso que eu vou ficar cagando regra para todos os investidores falando, olha, não invista em fundos imobiliários se você está na fase de acumulação. Sabe por quê? Porque os fundos imobiliários, além dessa característica de renda mensal e exposição ao mercado imobiliário, eles possuem menos volatilidade. O que é isso?
eles variam menos. Eles sobem menos, mas caem menos. E esse cair menos é essencial para quem está começando na bolsa. Então aquele investidor que está começando, aquele investidor que provavelmente não vai suportar as grandes quedas que existem nas ações, principalmente no Brasil, o fundo imobiliário pode ser uma porta de entrada, pelo menos para ele tomando gosto e ganhando experiência, tempo de tela no mercado financeiro. Além disso, existem investidores que precisam da renda mensal, aquela rendinha mensal, mesmo que não seja precisar no sentido de eu vou viver de renda agora, não, precisam para estímulo, precisam dessa recompensa imediata para que eles continuem pegando parte do seu salário e aportando, sendo que as ações pode demorar um trimestre, um semestre ou até um ano para que eles vejam o dinheiro entrando ali na conta da corretora. Isso pode desestimular. Então, pensando na ideia primária, que é a seguinte, olha, o importante é você investir e não depender da pirâmide financeira previdência social. Se for para fazer isso com fundos imobiliários, que seja com fundos imobiliários, pelo menos no começo. Então, de fato, eu passei a entender o seguinte, que realmente o fundo imobiliário é uma bela de uma porta de entrada para quem está começando a renda variável, por conta desses elementos, recompensa imediata, renda mensal, menos oscilação das cotas. E aí, conforme o investidor vai entendendo, vai pegando gosto pela coisa, ele vai avançando para as ações, por exemplo. Eu considero isso muito válido para a maioria dos investidores, na verdade, porque começar direto nas ações pode ser uma tacada agressiva. Nem todo mundo vai suportar, aí vai achar que a bolsa é cassino e aí vai sair. É isso que a gente não quer, que a pessoa saia do mercado de investimentos, porque é isso que vai aposentar ela rapidamente e não depender da pirâmide financeira previdência social. É isso que importa. Se for para ser com renda fixa, que seja com renda fixa, mas que não dependa da previdência social. Então, desde que esse propósito primário, essa missão seja cumprida, não importa a classe de investimento. E aí, eu preciso também fazer aqui uma crítica ao pessoal que diz o seguinte, olha, nem ação, nem fundo imobiliário no Brasil, nem stock picking, nem nada vale a pena. A gente sabe que o que vale a pena é ETF irlandês ou ETF americano com exposição global, exposição neutra, o resto é lixo. Eu também não concordo com essa ideia. Por quê? Porque o ETF de gestão passiva, ele é excelente para quem já está no mercado há algum tempo, para quem já entendeu a importância do ETF. Para quem está começando, você retira o engajamento no investimento, a necessidade de engajamento, de estímulo, de continuar aportando. Isso o professor Moshe Milevsky, ele traz isso com clareza. Ele fala o seguinte, realmente, é bastante, vamos dizer assim, broxante você achar que não vai conseguir superar o mercado, porque os estudos mostram. Se você tiver curiosidade de procurar o SPIVA, o estudo SPIVA mostra que, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em grande parte do mundo, os gestores de investimento não conseguem bater o índice de referência, que é o benchmark, o índice. E isso realmente é desanimador. E aí, se você tem uma pessoa que começou a investir, ou está há pouco tempo investindo, ganhando gosto pela coisa, estudando sobre finanças, economia, tendências globais, geopolítica, se tornando uma pessoa melhor. E aí você diz o seguinte, olha, nada disso vai fazer diferença. Compre ETF passivo, de exposição neutra, que é o que importa. Você não vai precisar aprender sobre economia, acompanhar a economia, notícia, não vai precisar acompanhar balanço das empresas, fazer valuation, nada. Então você simplesmente diz o seguinte para a pessoa, foi tudo inútil o que você aprendeu e não precisa aprender mais nada. Só aporte nesses ativos. Pode ser que essa pessoa nem tenha mais interesse em investir, ou pode ser que essa pessoa perca completamente o interesse pelo mercado de investimentos. E aí ela nem vai também tentar estimular outras pessoas a investir, e aí para por aí, fica no clubinho. Esse é o problema, ficar ali fechadinho no clubinho. É claro que depois que você avança, você entende a importância de ter ETFs quando você vai investir no exterior. Mas no começo, não fique tentando cagar esse tipo de regra. É isso que eu vejo como problema, tanto para o pessoal que defende com unhas e dentes isso, quanto para o pessoal que fala, olha, não pode investir em fundo imobiliário, que é uma bobeira, que é uma cilada. Pensa o seguinte, o importante é investir. A pessoa tem que investir naquilo que ela aguenta, naquilo que ela gosta. Ah, mas se a pessoa investir nesse investimento, ela vai demorar mais para se aposentar. Tudo bem, e ela deve saber disso. Mas para ela está tudo bem. E aí, conforme ela vai ganhando mais conhecimento, esse conhecimento vai fazendo com que ela possa assumir mais risco. É igual o pessoal que fala, ó, ou você investe em cripto, ou você tá maluco, ou você tá fora do jogo. Não é isso. Cripto é o último passo. Então, eu sou a favor de você investir em Bitcoin, totalmente, ter como reserva de valor, mas será que todo mundo vai aguentar? Não no primeiro momento. Depois que a pessoa vai entendendo, em algum momento ela vai colocar dinheiro nisso. Mas você precisa ter esse jogo de cintura, essa paciência como educador financeiro, como alguém que está espalhando essa palavra no sentido de sair da previdência social e não depender do governo. Sendo assim, a minha visão atual é: invista naquilo que você gosta, naquilo que você entende, se sente confortável e vá avançando com o tempo. O investimento é para o longo prazo, com o tempo você vai mudar
de classes de investimento. E se você tem medo de investir em ações, que invista em fundos imobiliários. Se você tem medo de investir em renda variável, que invista em renda fixa. O importante é investir. E se você é super arrojado, quer acumular patrimônio o mais rápido possível e não quer se meter com ações, fundos imobiliários, tampouco ETFs, que vá só para as criptomoedas. Aí é com você. Não precisa ficar tentando cagar regra para todo mundo. Essa que é a ideia. Sob pena de você o quê? Desestimular. Realizar um comportamento contrário. Isso que eu não quero. Como a gente está falando aqui de fundos imobiliários, você precisa declarar os seus fundos imobiliários lá no imposto de renda. Se você atrasou a declaração ou ainda não fez ou precisa retificar uma informação, eu indico o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3 e vai fazer com que você possa realizar o cálculo do imposto de renda e também a declaração do imposto de renda em pouquíssimos minutos. É tudo muito rápido. Então, caso você tenha interesse em testar o app da Grana, baixe gratuitamente no link aqui embaixo e assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo, você vai receber 25% de desconto com o cupom MIRAI. Link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição. Mas e você? O que você pensa dessa ideia? Já comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei e compartilha com seus amigos para que ele alcance mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!